Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sidney, eu estou em Piracicaba, interior de São Paulo. Hoje é dia 28/3/2020 e eu estou fazendo esse vídeo aqui para registrar o momento atual que a gente está passando. Aqui no Brasil e em vários países do mundo está havendo uma quarentena por conta do coronavírus. Essa quarentena consiste, pelo menos aqui em São Paulo, consiste no funcionamento de serviços apenas essenciais. Por conta dessa quarentena, a economia do nosso país e de diversos outros países estão comprometidos. Já é previsto uma recessão global e, pelo menos aqui no Brasil, a expectativa é que o PIB desse ano de 2020 seja de menos 4,4. Antes disso, a previsão era de 2,4, se não me falha a memória, certo? 2,4 positivo. E agora é 4,4 negativo. O presidente atual, Jair Bolsonaro, ele deve estar sofrendo uma pressão muito forte e ele deseja que a economia volte a funcionar normalmente, ignorando o coronavírus. Segundo o presidente, trata-se de uma doença que ele julga, que ele diz ser uma gripe, uma gripezinha, um resfriadinho, e que pouca gente vai ter um impacto relevante dessa doença. Acontece que a gente aqui no Brasil está tendo o privilégio de ver alguns países passando, a gente tem um delay. Aqui no Brasil está havendo um delay. E a gente está tendo o privilégio de ver alguns países no ápice das infecções ou até mesmo das mortes. Seria pelo menos a Itália, a Espanha, Nova York não está também tão à frente, na mesma sincronia que esses países, mas Nova York também está se tornando o epicentro de contaminação. E a gente está tendo o privilégio de ver os números, relatórios, situações, e vendo o que está ocorrendo com esses países, fica claro que o sistema de saúde fica absolutamente congestionado. Na Itália, pelo menos, o número de mortos a cada 24 horas está próximo de 1.000. Nas últimas 24 horas foram 969, se não me falha a memória. Muitas dessas mortes é porque não existe mais leitos e nem UTIs para atender os novos casos de emergência. E então a pessoa morre por falta de atendimento, seja por coronavírus ou seja por uma apendicite, por exemplo, certo? O que me deixa um pouco preocupado com a situação aqui do Brasil, e foi o motivo de eu ter feito esse vídeo, é porque eu venho acompanhando as coletivas de imprensa do Ministério da Saúde e eu tenho notado alguns problemas de comunicação ou desavenças que está havendo entre o governo federal e os governos estaduais. Como eu informei, o Bolsonaro ele deseja que a economia volte a funcionar normalmente.
quando o próprio Ministério da Saúde fala sobre manter distanciamento social e eles apoiam a quarentena, mas tá havendo uma saia justa, porque o Jair Bolsonaro ele fala nas mídias, ele fala ele até fez um pronunciamento nacional dizendo que o certo era o povo voltar a trabalhar, porque as consequências econômicas com essa quarentena, que a princípio aqui em São Paulo vai durar até dia 7 de abril, serão muito fortes. Consequentemente, está havendo uma desavença entre alguns governadores. Eu posso dizer aqui João Dória, o Witzel do Rio de Janeiro, o João Dória em São Paulo, e o Caiado, que eu confesso que eu não me recordo que estado que ele é. A minha preocupação é porque a gente já tem o problema do coronavírus, que traz enormes desafios para o sistema de saúde. Por exemplo, nesse momento estão sendo construídos leitos no Pacaembu, não sei se são 180 leitos no Pacaembu, se não me falha a memória, 1.800 leitos no AMB, certo? Para dar conta da demanda que deve ocorrer em meados de abril, aqui em São Paulo, pelo menos na capital de São Paulo, que eu estou no interior. Mesmo os estados se preparando dessa forma para algo histórico, algo importante e algo que a gente está tendo privilégio para vendo em outros países, o presidente da República insiste que é uma gripe, que é uma simples gripe que a economia deve voltar a funcionar. Consequentemente, a gente está ficando sem uma liderança num momento relativamente crítico aqui no nosso país. O presidente ele diz que é uma gripezinha, uma gripe fraca, que os maiores afetados são os idosos. Ele recomenda que a quarentena seja feita apenas pelos idosos, certo? E isso é uma questão complicada de ser dita por um representante do povo, pelo seguinte: a realidade de muitos brasileiros, da grande maioria dos brasileiros, é uma realidade complicada, sofrida, e o isolamento do idoso, como é possível as pessoas da casa ter uma vida normal, tomando cuidados na rua para não se contaminar e não transmitir para esse idoso dentro de casa? Como isso é possível se essa infecção ocorre também por conta de urina, de fezes, ou seja, talvez gotículas da descarga pode acontecer de infectar essa pessoa, maçaneta de porta, os talheres, pratos, e esse isolamento, por certo, deveria ocorrer por vários meses, então é algo impossível. Quando fala para cuidar dos idosos ainda, eu acho conveniente comentar aqui o seguinte:
o Davi Uip, de São Paulo, o representante da saúde de São Paulo, foi contaminado. A comitiva do presidente que foi para os Estados Unidos conversar com o Trump, todos eles foram infectados. E, curiosamente, vários líderes de vários países estão infectados, menos o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos. Esses dois não estão infectados. É algo muito curioso. Mas, enfim, voltando à realidade do brasileiro, seria impossível isolar somente os idosos dentro de casa e o resto das pessoas que está numa faixa etária com menos risco de vida ou de morte, menos risco de morte, ter uma vida normal e os idosos ficar isolados, sendo que todos moram na mesma casa. Qualquer um que para pensar nisso sabe que é impossível disso acontecer. O isolamento que está sendo feito agora é chamado por isolamento horizontal. Ele atinge boa parte da população, aliás, quase todo mundo, porque somente serviços essenciais estão funcionando. E a proposta que estão fazendo é para fazer que o governo, devido às pressões que deve estar sofrendo, ele deseja que seja feito um isolamento vertical. O isolamento vertical ele compreende os idosos, as pessoas com doenças crônicas e pessoas principalmente em tratamento de câncer. Tem outras pessoas nesse meio, mas é o que eu me recordo são esses. Se a gente for parar para pensar, voltando à realidade do brasileiro, que tem as pessoas que trabalham e pode haver um doente crônico nessa mesma casa, é praticamente impossível isolar essa pessoa das outras que está com uma vida normal. É praticamente impossível. E eu posso dizer aqui também sobre o fato de muitas pessoas ter algum tipo de doença e não saber, por não fazer exame. Pelo menos comigo aconteceu isso. Eu descobri com 39 anos que eu tinha diabetes, porque eu não fazia exame com frequência. Então eu faço parte do grupo de risco do coronavírus. E aí o que acontece? O governo está fazendo uma pressão sobre esse isolamento vertical. Ele quer que outros serviços, além do essencial, volte a funcionar para diminuir a recessão que a gente vai ter aqui no Brasil. Bom, como eu disse anteriormente, esse coronavírus, essa pandemia é algo histórico. Essa recessão global que ele está causando é algo que vai entrar para a história. É nítido, é bastante. Eu percebo em várias pessoas que elas acreditam que a vida depois dessa pandemia vai voltar ao normal. Tem gente que acredita que, no caso aqui de São Paulo, que a quarentena vai até 7 de abril. Muita gente acredita que em 7 de abril a vida volta ao normal. Muita gente não está preparada, não tem noção e não está preparada psicologicamente para os eventos que serão desencadeados por conta dessa doença. E o problema que eu vejo com relação ao governo é que a gente não tem um líder para deixar as pessoas mais confortável, não.
para deixar as pessoas menos apavoradas com essa situação, certo? Porque o presidente da República diz uma coisa, o Ministério da Saúde diz outra, e os governos estaduais, por falta de uma liderança também, estão fazendo uma outra coisa. E a gente não está... A impressão que eu tenho como empresário, como cidadão brasileiro, é que a gente está à deriva, certo? Hoje eu assisti a coletiva com o ministro Mandetta. Ao longo da semana, os secretários haviam dito que seriam passadas algumas informações hoje, e essas informações não foram passadas, e eu dou um exemplo aqui para você. Seria um resumo dos 30 dias sobre as estatísticas desses 30 dias da doença aqui no Brasil. Seria uma previsão dos próximos 30 dias e 60 dias. Houve repórteres perguntando sobre isso também, eles não responderam sobre isso. O número de leitos sendo ocupado nesse momento, 28/3/2020, número de leitos disponíveis. O ministro Mandetta chamou atenção por não ter esses números, e ainda disse que alguns estados estão retendo essa informação com receio de perder os seus leitos para poder fazer um remanejamento, de pegar de um estado e colocar em outro que estiver precisando. E são esses os detalhes que mostram a falta de organização que a gente está tendo aqui no Brasil, falta de sincronia, falta de diálogo, certo? Falta de liderança, com uma doença tão preocupante que está causando em média quase 1.000 mortes a cada 24 horas na Itália, e a gente está nessa pegada aqui no Brasil. Para mim isso é muito preocupante, certo? Porque além do coronavírus, a gente tem que se preocupar com dengue, com zika, com chikungunya, com febre amarela, com uma par de doença aí que também tá meio na época. Existem doenças respiratórias que elas começam nessa época também, e essas pessoas encarregadas, responsáveis pelo sistema de saúde e por fazer as coisas funcionar aqui no Brasil, não se entendem, entendeu? Esse é o cenário que a gente está aqui. E aí tem muita gente otimista, tal. Confesso que eu não tenho certeza, mas a região mais atingida na Itália é a Lombardia, e dizem que o sistema de saúde lá é muito bom, certo? Ainda assim, eles estão enfrentando esses problemas. Eu confesso que eu não sei se o governo de lá está tendo esse problema de comunicação com as esferas, enfim, não está havendo esses problemas que a gente está tendo aqui interno, brigando entre si. Em vez de brigarmos com o vírus, a gente briga entre si, sabe? Tá parecendo um filme da Marvel, que os heróis brigam entre eles, não se entendem, são todos ignorantes, cada um vê no seu lado, e o problema que deveria ser resolvido não é resolvido. A gente está bem nessa pegada. Apesar disso, tem muita gente otimista. Como eu disse, muita gente não acredita que as nossas vidas já mudou,
certo? E acha que depois da pandemia, ou depois do isolamento ou depois da pandemia, a vida volta ao normal. Ocorre que ainda não sabemos como será a vida depois dessa pandemia. A minha sugestão é que todos nós precisamos nos preparar financeiramente, se possível, né, diante da realidade de muitos brasileiros. A gente tem vários Brasis aqui no Brasil. Se possível, se resguardar financeiramente. Um outro ponto que eu acho bem conveniente falar aqui também é manter a imunidade em níveis normais, ou seja, se alimentar bem, dormir muito bem, evitar o estresse, certo? Eu sei que é difícil falar assim e a pessoa que vive uma realidade diferente da minha falar, mas como que eu vou dormir tranquilo? O conselho que eu dou é o seguinte: a situação já está acontecendo, muita coisa não está sob nosso controle e nos resta viver um dia de cada vez. E nesse sentido é o que eu digo que uma das melhores coisas que tem para fazer é tentar não estressar com isso, dormir bem, porque dormir bem vai fazer a sua imunidade ficar em níveis normais. E já que existe a possibilidade do sistema de saúde aqui do Brasil saturar, o que vai te ajudar nesse momento é ter uma boa imunidade, certo? E são esses os conselhos que eu estou dando. Se alimente bem e durma bem. Isso vai te ajudar bastante, certo?